Boa noite, São Tomé e Príncipe. A coordenadora do Gabinete de Gestão e Seguimento das Dívidas Públicas mostrou-se hoje preocupada com o processo de crédito de 5 milhões de dólares que o Brasil havia colocado à disposição do país para compra de produtos alimentares. Em entrevista à TVS, Maria Tebus Torres afirmou que o governo santomense deverá desenvolver ações com vista a limpar a imagem do país no plano internacional. O crédito do Brasil de 5 milhões de dólares destinado à compra dos produtos alimentares já começou a ser liquidado pelo Estado santomense. Em agosto de 2012, o governo pagou ao Estado brasileiro 69 mil dólares referente à primeira prestação de juros de mora. E nós pagamos porque tem que estar a acumular só o juro de mora. Nós fizemos a proposta para o Tesouro e o Tesouro deu instrução ao Banco Central. Agora também se pagou, se chegou também não sabemos, né? Mas deu-se instrução com título e tudo ao Banco Central para transferir esse valor a favor da parte brasileira. Em 2010, uma delegação santomense esteve na capital brasileira para encontrar uma saída que seja mais viável para o país. A parte santomense, quando foi negociar, a primeira coisa que pediu é perdão. Pediu perdão. A parte brasileira disse que não podia, porque também eles eram técnicos, eram cerca de 17 homens e mulheres de grande gabarito que estavam a negociar. Disseram que da parte eles não podiam fazer, tomar em consideração o perdão. Então a parte santomense pediu um rescalonamento, um aumento de um período de amortização de 20 anos, em vez de 4, 20 anos. Também disseram que não podiam. Então, lá, em concertação, o que eles podiam aceitar, propor como proposta deles para o governo, para o Senado, eram 7 anos de período de amortização. E isso foi feito, mas nós sentimos que era o primeiro passo para depois nós conseguirmos outra fase. Podia seguir outra fase de um maior escalonamento ou perdão mesmo da dívida. Nós sentimos que isso podia acontecer. Maria Tebus Torres diz estar preocupada com a situação, tendo em conta que o memorando assinado na altura entre Brasil e São Tomé e Príncipe ainda não foi ratificado pela Assembleia Nacional. O que está agora a travar o processo é a falta de aprovação do documento do nosso parecer jurídico pela Assembleia Nacional, do memorando pela Assembleia Nacional, e ser enviado à parte brasileira para ser remetido e aprovado no Senado. Mas o governo, a doutora Santomense já enviou para a Assembleia Nacional esse memorando? Da parte técnica, nós aqui do Gabinete da Dívida preparamos todo o dossiê, remetemos à direção do Tesouro, que é o órgão que está sob a tutela. Nós trabalhamos com a direção do Tesouro e garantimos que for remetido ao Ministro das Finanças, cessante, que também a mim disse pessoalmente que já tinha entregue esse parecer à Assembleia. Porque esse parecer, esse memorando, proposta de memorando, devia ser também novamente analisado e aprovado no Conselho de Ministros e remetido à Assembleia. Agora, se todo esse processo político foi feito, já nós não sabemos, não é a nossa competência. Onde está, né? Com a garantia soberana dada pelo Estado santomense, o governo terá que encontrar formas de pagamento da dívida para limpar a imagem do país. O dívidas tem atraso. Eu não sei se a STP certamente tem algum dinheiro acumulado. O governo é que sabe. O governo tem que assumir perante o governo brasileiro. Agora, o mecanismo que vai usar internamente para pagar, já da parte já compete ao governo. Está bem? Porque certamente houve mercadoria que vendeu, o STP tem algum dinheiro acumulado, o governo pode buscar esse dinheiro, que é para poder pagar o que existe já disponível. O mercadoria que estragou já é outra coisa, mas o governo tem os seus mecanismos próprios que ele tem que utilizar para resolver esse problema da dívida. O caso STP Train já correu muita tinta no país. O Tribunal da Primeira Instância decidiu recentemente arquivar o processo criminal que envolviam 3 responsáveis da empresa. O assunto encontra-se agora nas mãos do governo, que vai ter que lidar com a situação nos próximos tempos. Lado a lado, todos queremos ser felizes no nosso país.
100 crianças no ano passado foram operadas por nós, pela minha equipa, que em 4 vezes sucessivas esteve aqui assim, para além de numerosos exames de otorrino e de uma abordagem que é única, quase podemos assim dizer, que é a abordagem da criança surda, que é feita por nós na otorrino do Aires Menezes. É uma abordagem multidisciplinar, porque ela é feita a abordagem pelo otorrino. De seguida a criança faz os exames de audição, de imediato, com exames de audição do mais alto gabarito, tal e qual como nós fazemos em Portugal. A seguir pela audiologista, que coloca a prótese auditiva no caso de serem crianças surdas, e finalmente por uma terapeuta da fala que tenta corrigir a voz, ou tenta desenvolver, ou com a colaboração sempre dos pais ou da mãe, habitualmente está sempre presente, desenvolver a linguagem destas crianças. Além de consultas e cirurgias, próteses auditivas têm sido colocadas em muitas crianças. No ano passado foram colocadas cerca de 50 próteses auditivas, o que revela estas próteses são colocadas apenas em crianças que têm surdez do ouvido interno, portanto uma surdez neurológica, neurosensorial, que não tem recuperação nem médica nem cirúrgica, e que estas próteses são a única hipótese de elas terem alguma ligação ao nosso mundo ouvinte. Mas há, no entanto, muitas crianças que mesmo com próteses não vão conseguir ouvir, e o Projeto Saúde para Todos em Especialidades busca por isso soluções para que essas crianças não sejam marginalizadas ou excluídas da sociedade. Vamos começar com o programa de língua gestual em São Tomé e Príncipe. Fazer o dicionário de língua gestual de São Tomé e Príncipe e fazer com que São Tomé e Príncipe, a este nível, possa ser colocado na mesma plataforma dos países mais desenvolvidos e que tratam daqueles elementos que são bolsas de exclusão social, e se começar a perguntar por aí vai ver que muitas famílias têm um irmão, têm um filho, têm um tio que não fala, que é surdo-mudo. Ele não é mais surdo-mudo, ele não vai ser mais surdo-mudo a partir de agora. Vai ter hipótese de aprender a língua gestual, vai ter hipótese na escola passar de classe tal e qual passam os outros meninos, vai ter hipótese de fazer aquilo que faz-se, por exemplo, no nosso país, em Portugal, onde já há uma licenciatura de língua gestual. Essa boa nova foi passada ao Primeiro-Ministro pela equipa do Projeto Saúde para Todos e Especialidades. O Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas e Recursos Naturais e Meio Ambiente pretende melhorar os diplomas jurídicos, como a Lei Base de Política de Ordenamento do Território e Urbanismo. Para o efeito, arrancou hoje um ateliê para discutir aspectos ligados aos diplomas que regulam obras públicas no país. São 5 diplomas em análise. Nos primeiros 2 dias do ateliê, os quadros do Ministério das Obras Públicas, da Direção dos Serviços Geográficos e Cadastrais e das Câmaras Distritais vão trabalhar para melhorar 2 regulamentos, sendo um que regula as construções e habitações urbanas e outro que disciplina as atividades de empreitadas de obras públicas e obras particulares, instrumentos jurídicos em uso no país desde a época colonial, para regularizar atividades ligadas a construções. O ateliê vai servir para nós validarmos um conjunto de instrumentos jurídicos que venham em apoio à atividade de avaliação e aprovação de projetos ao nível da Direção de Obras Públicas, Serviços Geográficos Cadastrais e nas câmaras distritais, e também os instrumentos jurídicos nas áreas de ordenamento do território e urbanismo. Nesta área em particular vão ser apresentados 3 documentos, sendo a primeira Lei Base da Política de Ordenamento do Território, a proposta do despacho que estabelece o guichê único para o setor das obras públicas e o Decreto-Lei de Enquadramento dos Instrumentos de Ordenamento do Território e Urbanismo. Esses documentos vão ser objetos de discussão e provável alteração para depois serem submetidos às autoridades competentes para aprovação. Tenho a certeza de que aqui sairá melhores recomendações para que o país possa contar com legislações, com regulamentos capazes de responder a essa necessidade atual, moderna, da forma de fazer negócio, da forma de aprovar os projetos
e que as recomendações sejam tidas em conta e implementadas em um espaço de tempo mais curto possível. O ateliê de 4 dias está a decorrer na sala de reunião do Ministério das Obras Públicas, Infraestrutura, Recursos Naturais e Meio Ambiente e termina na sexta-feira. Para a melhor conservação e estudos da biodiversidade da Ilha do Príncipe, o Governo Regional pretende construir, num dos lugares históricos da ilha, um Museu de História Natural. A apresentação do anteprojeto aconteceu esta semana no Salão Nobre do Palácio do Governo Regional, na presença dos representantes do poder local, técnicos e ONGs. Depois do prémio atribuído pela Unesco à Ilha do Príncipe como sendo reserva mundial da biosfera, os cuidados das autoridades regionais neste domínio redobraram-se. Estes biólogos, ao convite do governo regional para efetuar estudos mais detalhados sobre a biodiversidade, bem como a construção de um museu de história natural, fez esta semana a apresentação dos anteprojetos aos representantes do poder local, técnicos e ONGs. A pedido do governo regional, se propôs fazer um museu de história natural na ilha. Tendo em conta a rica biodiversidade que a ilha tem e também todos os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos, essa necessidade é muito importante porque permitirá criar um espaço utilizável não só para cientistas, para a comunidade local e que será uma mais-valia para a ilha em todos os aspectos. Neste momento apresentámos uma proposta de projeto para levantamento da biodiversidade, em conjugação com todos os outros trabalhos que têm estado a ser feitos. Por outro lado, também reunimos já uma equipa de arquitetos que está a tentar desenvolver a estrutura interna deste museu e estamos também, neste momento, a proceder aos contactos para a criação de colaborações com outras entidades internacionais que já têm trabalhado na ilha e que, como é óbvio, queremos que façam parte deste projeto também. Um dos lugares históricos com destaque para a Ponta da Mina é onde se pretende construir este museu, que tem como finalidade ter uma nova visão o mais completa possível, porque a ciência nunca acaba, nunca se finaliza, há sempre novas coisas a fazer, mas termos pelo menos uma base de dados sólida e um museu que servirá para depositar isto e para as futuras gerações de investigadores e de estudantes. Salão Nobre do Palácio do Governo Regional é onde decorreu esta cerimônia sobre a biodiversidade e a criação de um museu de história natural na região autónoma do Príncipe. Na região autónoma do Príncipe, terminou esta semana a formação de capacitação dos bombeiros voluntários. O curso foi ministrado por profissionais do Comando dos Bombeiros Sapadores de Faro, Portugal. Durante 2 semanas, estes voluntários para serviços de bombeiro na região autónoma do Príncipe foram munidos de ferramentas para dar resposta a diversas intervenções na área da proteção civil. Em Príncipe existe muito trabalho a fazer na área da proteção civil, existe a falta de equipamentos também para... Assim, falta bastantes coisas. E então nós demos algumas ferramentas que eles podem utilizar no seu dia-a-dia, em caso de situação, em caso de catástrofe, que não é necessário equipamento, um equipamento específico como nós temos em Portugal. Aquilo que nós ensinamos a eles, por exemplo, para apagar um incêndio, um simples incêndio numa frigideira, um simples incêndio, sei lá, num sofá. Nós ensinamos algumas técnicas como é que eles podem extinguir esse incêndio sem recurso à água, visto que não têm veículos para fazer o transporte de um local X para o local Y. Como tal, ensinamos estas técnicas. Para os formandos, a formação tratou-se de uma ação não só para o enriquecimento do currículo, mas sim também para o enriquecimento do saber e bem-estar de cada indivíduo. É uma formação que veio ajudar, fortalecer, porque aprendemos nesse curto espaço de tempo, se bem que o tempo foi escasso, mas podemos aproveitá-lo de uma forma ou da outra, o seu máximo, e para dizer que, pronto, correu tudo bem e aprendemos com eficácia e soubemos coisas que não tínhamos conhecimento e hoje para dizer que não estamos 100% preparados, mas minimamente
estamos preparados para qualquer tipo de eventualidade que possa advir, tanto na região ou em qualquer parte, em bem da população, e não só. Pronto, é de louvar, esperemos que essa formação não pare por aqui, que podem dar sua quota parte num outro momento e estaremos de braços abertos para recebê-los e continuar com essa formação. O secretário para a área de Infraestrutura, Meio Ambiente, Recursos Naturais e Ordenamento do Território, que presidiu a cerimônia do encerramento desta formação, fez entrega dos certificados a mais de 2 dezenas de formandos, bem como os 4 elementos de bombeiro da região do Príncipe, que recentemente participaram na formação de género com duração de 60 dias no município de Faro, Portugal. Formação dos bombeiros voluntários do Príncipe. A Fundação Future Base de Jéssica Santos promoveu hoje uma atividade com as crianças internadas no Hospital Dr. Aires de Menezes e entregaram também alguns presentes às crianças. O objetivo da iniciativa foi levar mais alegria às crianças internadas. A Future Base está no país já há alguns dias e tem feito algumas doações a instituições hospitalares e educativas. Hoje, o grupo promoveu uma atividade com as crianças internadas no Hospital Dr. Aires de Menezes. Planeámos esta brincadeira porque é uma coisa que resulta sempre com as crianças e como hoje foi o objetivo, colocar um sorriso no rosto dessas crianças. E conseguimos, dos mais pequeninos ao maior e, surpreendentemente, os adultos. Então, a nossa tarefa foi conseguida 100%. Estamos muito felizes. A Fundação Future Base está no país a convite dos membros da Casa de São Tomé e Príncipe no Reino Unido. Voltamos ao hospital hoje para animar as crianças, porque ela também precisa de alegria. Portanto, viemos com um palhaço, nesse caso, tanto na parte da Future Base, alegrar as crianças pelo que viram, né? Que eu vi e eu acho que é pertinente e estão bastante satisfeitas e ativas e gostaram. Os técnicos do centro hospitalar aplaudiram esta iniciativa. Acho a iniciativa bastante louvável e dar um pouco de alegria e dar àqueles que mais necessitam. É com este gesto que, em nome da Comissão de Gestão do Hospital Aires de Menezes, agradecemos e apelamos a todas, como já fez o presidente da comissão anterior, todas as pessoas de boa vontade, no sentido de seguirem o gesto, de poderem dar maior alegria e dar um melhor rosto a este hospital. A Fundação Future Base de Jéssica Santos pretende voltar ao país brevemente e poder ajudar aqueles que mais necessitam, desta vez com vestuários e gêneros alimentícios. No desporto nacional, o Sporting Clube do Príncipe foi eliminado da fase pré-eliminatória da Liga dos Campeões Africanos. A decisão foi tomada pela CAF através do seu regulamento, uma decisão que já foi comunicada à Federação Santomense de Futebol, que, por sua vez, informou a direção do Sporting Clube do Príncipe. Segundo o presidente do Clube Sporting do Príncipe, a equipa ainda tinha esperança numa segunda mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões Africanos. Para o espanto de todos, a direção dos Leões do Príncipe tomaram conhecimento, através de uma notificação da Confederação Africana de Futebol, CAF, que a equipa são tomense está eliminada da competição. Nós tínhamos esperança que podíamos vir a fazer o segundo jogo, visto que nós fizemos uma carta reivindicando o que aconteceu. E, em princípio, tinham dito que sim, que nós íamos fazer o segundo jogo, mas depois a CAF se reuniu e pronto, mandaram o documento dizendo de que nós fomos eliminados mesmo da prova e que o Inuco Ranger é o vencedor desse primeiro dos jogos. Mas normalmente a regra é esta? Sim, é assim. Só agora tomei o conhecimento, isto porque sou muito claro em dizer que eu não tinha o regulamento da CAF desse torneio, não tinha o regulamento deste jogo da Liga dos Campeões Africanos, não tinha o regulamento. Por isso, nós tínhamos que recebemos agora o comunicado com o regulamento, vamos ver tocar com o documento, que diz isso, que diz que a equipa
que não aparece é automaticamente eliminada. A equipa que não aparece por motivo de força maior é eliminada. Mas eu acho que o Sporting Clube do Príncipe não apareceu ao jogo, mas é um motivo de força maior, porque se a equipa não conseguiu viajar por causa do visto, a culpa não é do Sporting. O Sporting não é culpado por não ter, porque sem o visto não podíamos viajar. E não vamos mentir, a equipa está toda desmoralizada, estamos com a cabeça baixa, mas sabemos a situação do país, um país pequeno, um país pobre, um país que nem um avião tem. Isso foi um dos entraves que nós tivemos, é que não teríamos nenhum voo à disposição para o dia seguinte, porque não viajamos na sexta. Poderíamos muito bem, se tivéssemos um avião, ir no sábado, mas isso não foi possível. Estamos com a cabeça baixa, a moral está baixa, mas estamos convictos de que temos uma nova época a vir. Temos mais 20 jogos no campeonato para fazer, para discutir o título, e estamos cientes que vamos dar a volta a isso tudo e vamos de novo tentar participar no ano que vem nas competições da CAF. Temos que trabalhar porque temos final de Supertaça Santo Tomé aqui com o Guadalupe. Agora temos que preparar a equipa para a final da Supertaça já no março. Sente como moral para isso? Preparar os jogadores, sabendo que perdemos uma luta, mas não perdemos uma guerra, né? Temos agora que preparar para um embate que é para o início do campeonato e temos um campeonato inteiro para lutar para ser novamente campeão. Depois do sucedido, o presidente do clube diz que uma das causas de não deslocação da equipa à Nigéria deveu-se também à falta de apoio. Eu acho que nós devíamos ter muito mais apoio nós devíamos ter. Mesmo essa questão de visto, por exemplo, está bem que nós sometemos o documento do visto de negócio estrangeiro na quinta-feira, mas se no caso às 8 da manhã ou 9 horas da manhã, se tivesse despachado com a tal carta, se tivesse entrado na Embaixada de Nigéria ao horário previsto, o visto teria saído às 9, 10 horas para aí e nós conseguíamos resolver o problema da viagem. O apoio que eu digo, esse apoio eu digo é de uma forma geral, do país em geral. Mesmo o governo apoiou, o governo central apoiou, mas devia fazer mais. No nosso ponto de vista, porque assim, uma vez que nós perdemos o avião, o governo devia ir à procura de outra solução nos ajudando. Não é nos deixar aqui, porque assim, nós não tínhamos, por exemplo, o valor para nós podermos, por exemplo, fretar um voo. O governo podia perfeitamente fretar um voo só de ida para nós. E nós, a regresso, nós pagaríamos o bilhete para regressar. Mas essa hipótese o governo descartou logo. Não, porque nós não temos condições para pagar fretar um voo. Pelo amor de Deus, né? Isso a apresentação é de Santo Tomé e Príncipe. E a equipa campeã, a equipa foi campeã nacional, né? E também vencedora da taça. Por isso eu acho que o governo podia, ao menos eu acho, alugar um voo, ou falar com um país amigo para dar um avião e a gente pagava combustível, fazia as coisas, já que dizem que não tinham $48 mil para poder fretar o voo, que é só ida. Acho que por isso é que eu digo que o governo podia fazer um pouco mais para nós, para nos ajudar nesse sentido. O governo podia fazer um pouco mais, visto que nós não conseguimos aquele voo. Se tudo correr como previsto, a equipa poderá regressar à região autónoma do Príncipe neste fim de semana. Nos últimos dias tem havido um movimento na internet contestando a não transmissão dos jogos na TVS. Para falar deste assunto, temos connosco em direto o diretor da televisão santomense, Juvenal Rodrigues. Boa noite. Boa noite, Cátia. Por que a TVS não tem passado os jogos? Bom, é assim. Em primeiro lugar, nós temos que ter em conta que Santo Tomé e Príncipe é um país independente. Em segundo, nós não pagamos direitos de transmissão de jogos, não compramos, e podemos alargar esses aspectos a outros espaços, como novelas e filmes, que também não compramos. A produção nacional é mínima, ou seja, temos um telejornal, 2 ou 3 programas, spots, anúncios e pouco mais do que isso. Em suma, uma televisão nacional pública é praticamente um canal pirata. E mais dia menos dia, eu estou convencido que nós podemos ter consequências amargas por essas práticas. Por isso é que eu orientei aos colaboradores que os jogos que choquem com o nosso telejornal não seriam transmitidos. Por outro lado, eu perguntei aos técnicos sobre a possibilidade de se gravar os jogos, ou alguns deles, e transmitir sem diferido. Disseram-me que era muito complicado. Portanto,
todo esse movimento que está no Facebook, tenho recebido telefonemas, tem vindo cidadãos para cá. Eu creio que é o único país onde eu vejo em que se organiza um movimento para se transmitir jogos de outros países e ninguém se preocupa com custos e os problemas que estão à volta de toda essa situação. Portanto, este episódio, na minha opinião, revela mais uma vez que anda muita coisa de cabeça para baixo aqui em São Tomé e Príncipe. E, por outro lado, é esquisito e preocupante que nunca tenha surgido movimentos de cidadãos a favor da preservação dos nossos patrimónios materiais e imateriais. Por exemplo, movimentos contra o vandalismo, que está a destruir as belas casas que nós temos nas roças. E quando falamos, por exemplo, em potenciar o turismo, Bligá, Ússua, Quiná, Plomondeço, são algumas manifestações culturais que estão em queda livre, portanto, com tendência a desaparecer. E também não vejo movimentos de cidadãos, portanto, que seria uma atitude cívica para a defesa dessas nossas manifestações culturais. Senhor Diretor, esta é uma das primeiras medidas para deixarmos, no fundo, de ser uma televisão pirata. O que é que vai ser feito para preencher esse espaço na grelha? Bom, para já, brevemente, nós teremos uma linha gráfica nova, moderna, que deverá refletir o conjunto do país e da nação. Já começamos a introduzir algumas melhorias na nossa programação e pretendemos aumentar a oferta com programas para crianças e jovens. Temos estado a trabalhar nisso. Apesar dos poucos recursos que nós temos, queremos ter também magazines de informação com temas sociais, econômicos, reportagens, ou mais reportagens. Vamos estabelecer parcerias para a produção de documentários. Enfim, há várias ideias. Ou seja, estamos a incentivar a produção nacional. Exatamente. E, por último, para dizer, quando eu decidi aceitar o convite, eu tinha uma noção clara daquilo que eu achava que poderia contribuir para que a nossa televisão continuasse a evoluir para melhor, né? Ou seja, com um jornalismo de qualidade, isento, profissional, com uma agenda própria e programas que façam um retrato real do país. Ou seja, transformar a TVS num espaço de debate, troca de ideias e com programas sustentados pela nossa matriz cultural. E acha que temos ambiente propício para fazer isso? Eu acho que exige muito trabalho, exige muito esforço, mas eu acredito que é possível racionalizando, organizando melhor e aproveitando os meios que nós temos e, portanto, apoiando-nos na cooperação. Por exemplo, para mim seria um grande sonho que nós criássemos condições para que, mais dia, menos dia, dentro de alguns anos, pudéssemos produzir as nossas novelas. Portanto, convidando as pessoas que sabem fazer melhor, para ensinar-nos a fazer. Portanto, preparar guionistas, preparar os técnicos que sejam necessários. O mesmo, por exemplo, desenhos animados. Nós temos muitas histórias que podem ser contadas com animação. Temos artistas plásticos. E por que não aproveitar isso e pedir apoio em termos de formação para trabalhar, do ponto de vista tecnológico, esses aspectos? Portanto, eu creio que isso é possível. Muito obrigada, Sr. Diretor. Muito obrigado. Diretor da TVS, a esclarecer a não transmissão dos jogos de futebol. Será realizada no dia 23 de fevereiro, sábado, uma prova de ciclismo todo-terreno, denominada Obo Challenge. É uma organização da São Tomé Bike em parceria com a Federação de Ciclismo de São Tomé e Príncipe, com apoio de várias instituições nacionais. A apresentação oficial da competição foi feita hoje no Max Club. O Boat Challenge é o nome da competição de ciclismo todo-terreno programado para o dia 23 de fevereiro, sábado. Uma atividade organizada por São Tomé Bike, uma instituição de direito santomense criada há 2 anos, com a finalidade de organizar competições e passeios.
em conjunto com a Federação de Ciclismo, decidiu organizar esta segunda edição da competição de ciclismo todo-terreno. O Lobo Challenge é uma competição VTT. Então, o Lobo Challenge é uma competição que surgiu no ano passado como primeira edição e que tem o objetivo de valorizar o desporto em São Tomé, sobretudo o ciclismo, e, no mesmo tempo, o patrimônio de São Tomé, porque com as bicicletas todo-terreno é possível ir a visitar todas as roças. E également le patrimoine santoméen. Será uma competição de 13 km de distância e 800 metros de desnível, com partidas 8h45 minutos em cruzeiro, passando pelas localidades de Santa Fé, Milagrosa, Quinta das Flores, Saudade, Nova Moca, com término em Bom Sucesso. Já conta com 15 participantes inscritos, espera-se a participação de 25 a 30 pessoas. O prémio total a ser entregue é de 400 euros. Eu tenho uma montante total de por volta de 400 euros de prémios. E o primeiro classificado vai ganhar um batismo de mergulho com o Clube Maxela e depois vai ter outros prémios que, para os primeiros classificados, mas também para a rifa entre todos os participantes. A Federação de Ciclismo de São Tomé e Príncipe apoia a iniciativa e considera estes os primeiros passos para transformar esta competição para uma de caráter internacional. Há todo também, neste sentido, uma série de, digamos, de potencial, mesmo a nível turístico, porque há sempre mais pessoas que aproveitam de competições desportivas também para fazer o turismo. Então, em São Tomé, digamos, a nível de bicicleta todo-terreno, existem todas as condições para organizar provas deste tipo, deste caráter, que podem atrair, como o caso nas ilhas da Reunião, nas Maurícias, etc., centenas e centenas de atletas e de ciclistas do mundo inteiro, não é? A organização São Tomé Bike aproveitou para agradecer a todos os que apoiaram a iniciativa e avisa que as inscrições ainda estão abertas para quem quiser participar na corrida Lobo Challenge. Por hoje é tudo. Obrigada por nos terem acompanhado. Nós estaremos de volta amanhã. Boa noite. Esperança, utopia e narcisismo.